Casa Espírita. Vamos falar hoje de um assunto extremamente importante. Um assunto que está envolvendo muitos interesses monetários. Estão levando pelo lado de ganhar dinheiro. Vocês vão ver por que a importância de nós estarmos tratando disso. Porque não é só a doutrina espírita que combate, que fala a respeito desse assunto e tenta abrir os olhos de todo mundo, de todos os cristãos, principalmente, porque quem não é cristão não vai realmente entender a importância do assunto. Então, para iniciarmos, como o assunto é bastante sério, é muito grave, vamos preparar, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Nós vamos procurar manter a nossa serenidade, nosso equilíbrio, desligarmos dos problemas, muitas vezes lá fora do nosso lar, da nossa casa. Nós vamos procurar. Boa tarde, pessoal. As pessoas que chegaram, que vai passar por tratamento, precisa dar o nome, pela hora de chegada pode estar subindo. Tá? Que a gente estava em reunião, por esse motivo atrasou um pouquinho as coisas, tá bom? Eu já tenho você. Então, nós vamos iniciar o trabalho, como acontece todos os domingos, com uma prece. Vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, cada um, pensando em Jesus. Vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, eu vou colocar uma música que nós vamos ouvir agora que tem a ver com o tema. E à medida que vocês forem acompanhando a música, vocês já vão percebendo que vai se tratar a nossa palestra de hoje.
Queridos amigos, acompanharam bem a música? Deu para acompanhar bem? Viram como é triste essa história? É uma história triste, é uma história que envolve, a todos, indistintamente. O que acontece sobre isso, esse assunto que estamos falando hoje, que se refere ao aborto, se é no Brasil, envolve todos os brasileiros. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece no nosso país. Se é mundialmente, como acontece e é realmente, faz parte do nosso planeta. E se nós não nos unirmos, não lutarmos, nós cristãos, para combatermos essa ideia, ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando consciência, ela vai sendo divulgada. E quando for amanhã ou depois, o Congresso está votando uma lei e está sendo aprovada a lei do aborto. Mesmo no Brasil, mesmo não sendo aprovada a lei do aborto, sabe quantos abortos são realizados anualmente no Brasil? A estatística é alarmante. Está por volta de 1 milhão de abortos no Brasil. 1 milhão de vidas são extirpadas. E a nível de mundo, por volta de 45 a 50 milhões de seres humanos estão sendo mortos, estão sendo destruídos, como vocês viram na música, sendo destruídos por falta de quê? Esclarecimento a respeito da vida. Pois não tem ideia de quando começa a vida do feto.
E muitos se baseiam na lei humana para aderir ou não à lei do aborto. A lei humana, como se os humanos tivessem o direito de decidir sobre a vida. Os seres humanos são os responsáveis pela vida? Foram os seres humanos que criaram a vida? Foram eles que deram a vida àquele feto que lá está sendo gerado? É a responsabilidade deles, a vida faz parte, é deles, vem dos seres humanos. Gente, a vida pertence a Deus. Muitos, eu vou falar de uma coisa que muitos são equivocados. Muitos imaginam a gravidez, onde diz assim, a concepção, olha, tem uma semana, tem 15 dias, eu nem percebo que estou grávida. A mulher muitas vezes fala assim, o homem ouve a mulher falar que está grávida, muitas vezes pensa dessa forma, não tem nem 15 dias, não tem nem um mês. Isso não tem a menor importância. Pode ser abortado. Na visão de muitos de nossos irmãos equivocados, pensam assim. E eu vou mostrar para vocês um vídeo aonde vocês vão perceber que um feto, mas com muito pouco tempo de vida, como é que ele age? Com muito pouco tempo de vida. Para aqueles que às vezes imaginam, é só um feto, eu não estou nem percebendo ainda movimento nenhum, eu não nem sinto nada ainda, pode ser feito um aborto. Muitos pensam assim. É claro que não é o caso de vocês. É claro que aqui eu não estou falando diretamente para vocês como se vocês fossem alguém que tivesse essa ideia pensando assim. Mas é bom tomarmos conhecimento porque nós, espíritas, temos esclarecimento espiritual suficiente para levarmos esse conhecimento àqueles que ainda não têm sobre o início da vida, a vida antes do berço e a vida depois da morte, a vida do além-túmulo. Nós temos condições de falar e com clareza, com conhecimento e dar orientação para possíveis casos de alguém que queira fazer um aborto. E com esse esclarecimento vai ser muito mais difícil alguém tomar a decisão de partir para essa iniciativa. Porque muitas mulheres partem para o aborto, para a decisão do aborto, justamente por falta de esclarecimento. Talvez num momento de desespero, num momento onde a família abandona, num momento muitas vezes o namorado acaba deixando a mulher sozinha. Então, em momentos de dificuldade financeira, então essas dificuldades levam as pessoas ao desespero. A vida, ela sabe que a vida vai mudar. Ela sabe que as coisas vão dar um outro rumo, as responsabilidades aumentam. E muitos entram em pânico, entram em desespero e acaba tomando essa iniciativa macabra de eliminar uma vida. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, vocês vão perceber. No vídeo, uma gestação, tão poucos dias e como é que o feto age. É bem curtinho, mas dá para nós percebermos. Nossa, a primeira vez que eu vejo assim, doutora, hoje, interessante, é que eu tinha visto também, Olha, muitas vezes a mulher com um feto desse tamanho na barriga ela nem percebe. Olha o movimento desse feto, já está mostrando a vida, agindo, mostrando a vida, fazendo com que ele tenha as suas defesas, fazendo
ninguém curtia. Por isso que muitas iniciativas infelizes acabam trazendo consequências muito sérias, porque o aborto traz essa consequência. Nós vamos ver hoje durante a palestra. Queridos amigos, aborto, um direito sagrado de nascer. Queridos amigos, nós vamos falar hoje do aborto, além das orientações mostradas visualmente pelos vídeos, nós vamos também mostrar a parte escrita e vamos também falar das leis humanas que envolvem isso, porque muitos são orientados, muitos são dirigidos pelas leis humanas. Ah, mas a lei está aprovando o aborto, então eles vão tomando essa decisão com muito mais facilidade. A lei aprovou, eu vou fazer o aborto. Eu não estou preparado para ser mãe, eu não estou preparado para ser pai, vamos fazer o aborto. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos perceber o quanto é equivocada essa maneira de ver as coisas. Por quê? Hoje eu vou falar do aborto, mas dentro de uma orientação da Bíblia, apontando, mostrando na Bíblia como é que Deus lida, como é que Deus organiza a vida aqui no planeta. Será que falando da Bíblia fica mais convincente? O que fica mais convincente? A lei humana ou a lei divina? Quem é da primeira opção? Lei humana? Levante a mão. Quem vai pela lei humana? Levante a mão. Quem acha que a lei divina é que deve nos regir a vida? Gente, é pensando assim que hoje nós vamos mostrar os pontos na Bíblia aonde Deus organiza a vida e vamos mostrar quando isso começa. Vamos começar. Eu ia contar uma historinha, mas não dá tempo. O tempo já está me empurrando. Eu vou contar uma historinha que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Acho que bem rapidinho, acho que dá para contar. Né? Por quê? Vamos falar de uma senhora que foi procurar o seu ginecologista e pedir ajuda. Ela foi procurar o seu ginecologista para pedir ajuda. Vocês vão ver para quê? Olha. Doutor, o senhor terá que me ajudar. Um problema muito sério. Esse meu bebê ainda não completou 1 ano e já estou grávida novamente. Olha a preocupação da mulher. Não completou 1 ano, ela já estava grávida de novo. Não quero filho, então curta espaço de tempo, mas um espaço grande entre um e outro. Já queria mais tempo para ela poder ter um outro filho. Quer dizer, pensando de uma forma despreocupada com a vida, despreocupada com a lei divina, até que seria compreensível. Mas quando nós olharmos o que diz a lei divina, nós vamos perceber o quanto ela está equivocada. O médico então perguntou: muito bem, o que a senhora quer que eu faça? Ele perguntou para ela, né? A mulher respondeu:
com toda a segurança, deseja interromper esta gravidez junto com a sua ajuda. Olha a situação que ela colocou o médico. O médico, então, pensou um pouco e depois, em silêncio, disse, ele pensou um pouco em silêncio, depois ele responde para a mulher: eu acho que eu tenho um método melhor para solucionar seu problema. É menos perigoso para a senhora. Nossa, a mulher se surpreendeu. Nossa, que bom! A mulher sorriu, acreditando que o médico aceitava o seu pedido. O médico vai me ajudar. Ele então completou: veja bem, minha senhora, para não ter que ficar com 2 bebês de uma vez, em tão curto espaço de tempo, veja a solução que ele deu para ela. E a solução que deveria ser dada a muitas mães que tentam cometer esse ato macabro. Vamos matar então este bebê que está em seus braços. Já que ela não podia ter os 2, então por espaço de tempo, ela já estava com um no braço e já estava vendo o outro. Então vamos matar esse que está no seu braço. A senhora não corre risco de vida, né? Não vai ter, vamos dizer assim, a senhora vai ficar sossegada até a chegada do outro. Assim a senhora poderá descansar até ter um outro filho. Terá um período de descanso grande, tranquila, até o outro filho nascer. Se vamos matar, ele falou para ela, né? Se vamos matar, não há diferença entre um e o outro. Até porque sacrificar esse que a senhora tem no braço é mais fácil, pois a senhora não corre nenhum risco, é tranquilo. Não vai correr risco de vida, porque num aborto a mulher corre risco de vida, principalmente os clandestinos, né? E como corre? Quantas mulheres morrem num momento desse? A mulher apavorou-se e disse: não, doutor, que horror! Matar uma criança é um crime. É um crime. Ela respondeu para o médico. E o médico responde para ela: eu também acho, minha senhora. Mas me pareceu tão decidida, convencida disso. Por isso eu sugeri. O médico sorriu depois de algumas considerações, viu que a sua lição surtia efeito. Porque ele percebeu que havia convencido a mãe de que não há a menor diferença entre matar a criança que já havia nascido e matar a outra que ainda estava gerando em seu ventre. E não importa. Não há a menor diferença. Se todos os médicos fizessem uma proposta dessa para as mães que procuram para fazer ou tomar uma atitude dessa, acho que muitas delas desistiriam. Queridos amigos, vocês perceberam que um bom conselho muitas vezes muda, faz com que as pessoas desistam de uma ideia que não dá para voltar atrás, porque é um assassinato, não dá para voltar atrás. Dá para consertar depois que falha? No final eu vou dar algumas alternativas, porque a doutrina espírita ela apresenta o problema, mas apresenta também a solução. Existem algumas alternativas. Ela não manda ninguém para o inferno eterno porque cometeu um erro grave. Mostra assim as consequências de um erro, mas são consequências racionais. Consequências graves, tanto quanto o erro.
Aí mostrando que Deus é Pai, que Deus é amor e que Ele ama a todos os seus filhos e sabe que filhos seus ainda cometem erros e erros graves. Esse, o amor é deles. A palavra de Deus na Bíblia é clara e não justifica os motivos para que o aborto seja feito. Aborto provocado é aborto independente do fato que o motive a gravidez. Queridos amigos, independente do fato que motive a gravidez. Porque muitos falam, mas ela foi por estupro, ela tem direito. Mas é porque aconteceu no momento que ela não estava preparada. Mas a minha família não aceita. Mas foi um acidente, foi num momento, muitas vezes, de loucura. Gente, não importa a situação, não importa o momento, não importa como. Porque, gente, uma vida não se gera fruto do acaso. Nós que somos espíritas, que já lemos bastante sobre isso, percebemos que a vida não acontece por acaso. Se ela gerou, tem uma razão de ser e nós vamos ver. E nós vamos ver por quê. Olha um dos versículos que é apresentado. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Salmos capítulo 139, 15. Você sabe quem que escreveu os livros da Salmos? Os Salmos são de Davi, um dos grandes reis, né, lá do passado. Salomão, seu filho. Gente, é um livro da Bíblia muito difundido, muito respeitado. E quem aprova, quem é a favor da lei do aborto, muitas vezes não olha para uma informação como essa. Meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Ele está mostrando que lá no último, lá ainda quando ninguém tinha visto nada, quando estava com o processo início de formação, já tinha alguém acompanhando tudo aquilo. Quem é esse alguém? Nosso Pai, nosso Criador. Uma semente que joga na terra, a gente tem um exemplo lá como nas profundezas da terra. Joga uma semente lá na cova, lá no fundo. Não precisa ninguém ficar lá olhando como é que ela começa o processo de germinação e começa a transformar aquela semente numa vida que vem para fora da terra e vai gerar o seu fruto. A sementinha que foi colocada lá no útero da mãe também é acompanhada. Também é cuidada com muito amor por alguém que organizou tudo isso. Desde quando o feto não é uma criança, um ser, uma vida? Por que chamais feto para não assustarem o assassinato de uma vida inocente? Queridos amigos, não é porque é um feto que não é um ser humano, que não é uma vida que já está sendo organizada e que tem um propósito, como nós vamos ver na sequência. Olha a importância da vida orientada pela Bíblia. Os teus olhos não me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Está em Salmo capítulo 139, versículo 16.
organizar lá no ventre, Deus já estava organizando tudo, escrevendo os dias daquele ser no livro da vida. Agora, quem comete o aborto, se ela observar isso, mas está muito novo ainda, tem uma semana, tem 15 dias, ela elimina. Se ela vê uma orientação como essa, percebendo que Deus está organizando tudo isso, escrevendo todos os dias daquele ser, quantos dias vai ficar na terra, um propósito, tudo, ela está agindo de acordo com a vontade de Deus? Ela não está batendo de frente com um propósito divino? Porque tudo que ele escreveu, que ele organizou para aquele propósito de vida, ela desmanchou. E Deus respeita o livre-arbítrio nosso. Respeita. Se nós tomamos a decisão de fazer isso, ele respeita. É claro que ele vai trazer as consequências, ele vai fazer que nós paguemos por esse erro. Ele vai dar o respaldo depois para esse espírito que não teve a oportunidade de nascer, dar condições dele de retornar à espiritualidade, reorganizar de novo para um próximo retorno. Ele tem condições para isso. O plano espiritual é imenso, é muito maior do que nós imaginamos. Deus tem um amparo, o propósito de nos amparar aqui, organizar o planeta para nós, mas também tem um plano espiritual organizado para os nossos eu espiritual, a nossa condição de espírito, para vivermos na espiritualidade, que é da onde nós viemos e é para onde nós vamos retornar. Então o espírito que foi abortado, ele vai ser recepcionado de volta, vai ter o amparo que ele precisa. Olha, mais um versículo, mais um capítulo e um versículo. Antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e eu designei para profeta das nações. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formar no ventre de sua mãe, eu o escolhi para ser profeta. Como a mãe, ela toma a decisão de fazer um aborto? Gente, ela tem ideia de qual era a missão daquele espírito? Ninguém vem a esse mundo por acaso. Ele está orientando, que ele já faz, organiza, ele prepara o propósito de cada um de nós, o que é que nós vamos fazer durante a nossa existência. Mesmo antes de nós estarmos formados no ventre da mãe. Agora, por que a mãe acha que só porque ela não viu a cara do filho ainda, ela pode tomar as suas decisões? Sem consequência. Nós espíritas vamos criando a nossa mente a esse respeito. Vamos ter condições de orientar muita gente. Vamos perceber que essas oportunidades não vão faltar, não. Se alguém estiver num momento difícil como esse, vão ser intuídos a procurar cada um de vocês e cada um vai ter uma palavra de orientação para dissuadir uma pessoa de cometer um ato terrível como esse. Olha Davi falando mais uma vez, olha o que ele fala. Como Deus nos forma. O propósito de Deus para cada um de nós. Acompanhe bem, porque eu estou lendo aqui, mas vocês podem acompanhar a leitura, fica mais fácil de gravar. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhosos me formaste. As tuas obras são maravilhosas.
Ele olha para o filho: olha, Deus tem um grande propósito para você. Eu vou fazer de você um grande homem. Eu vou dar estudo, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, você vai ser um grande homem. Se ele é um empresário, o que ele pensa no momento desse? Você vai me substituir na empresa. Vai ser lá o presidente, o diretor, vai ser um grande empresário, como o pai era. Não é assim que o pai fala do filho? Não é isso que os pais, quando olham o filho, principalmente os ricos, os pobres, têm seus propósitos para os filhos também, mas os ricos, muitas vezes equivocadamente, têm muito mais. Ah, você vai ser muito rico, vai ser um grande empresário, vai ser isso, vai ser aquilo. É válido, é muito bonito isso. Gente, mas nós, antes de sermos filhos dele, nós somos filhos de Deus. E Deus não espera nós nascermos agora aqui na carne para falar isso para nós, não. Ele nos fala, Ele nos orienta. Muito antes disso, numa vida anterior, já fomos orientados. No plano espiritual, já fomos orientados dos propósitos que existem para nós, para cada um de nós. Vamos lá no caso do profeta. E não é só quem é profeta que tem missão grandiosa, todos nós temos. Ser um pai de família, uma mãe de família, criar os filhos de Deus que Ele coloca na responsabilidade, não é uma grande missão designada por Deus? Claro que é. Lá em Salmo 139, capítulo 139, versículo 13 a 14, ele está falando disso, sabe, das maravilhas, dos propósitos divinos para cada um. Davi está falando: a minha alma sabe disso. Nós, como espírita, vamos falar: a nosso espírito sabe disso, porque ele foi orientado lá no plano espiritual, dos propósitos de Deus para cada um de nós. E não é depois que nasce, não, como eu já disse. É antes de nascer mesmo, quando muitas vezes está organizando a família para receber aquele ser. No momento da concepção já está tudo planejado. Já tem espírito acompanhando aquele planejamento ali para orientar os pais, para orientar aquele espírito que está retornando. Queridos amigos, o assunto tem muito a falar. O assunto é muito sério. Mas como não dá tempo para falarmos, o tempo aqui é curto, eu vou encerrar. Futuramente a gente volta a falar do assunto, trazendo mais esclarecimento. Hoje eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu vou colocar um vídeo para vocês, para que vocês percebam que não é só a doutrina espírita que se envolve nisso, não, e tenta lutar para diminuir o número, não vai eliminar o número de abortos, mas pelo menos vai diminuir, e impedir que seja aprovada a nível governamental. Vou colocar um vídeo para você ver quem vai estar falando sobre esse assunto. Prestem bem atenção nesse vídeo. A vida que não vivi. Fui
vocês hoje. Vocês viram que uma quadrilha foi para cá desses dias, aqui no Brasil, que eram organizadas para realizar a quadrilha. Por isso, é importante estarmos conhecendo quanto mais melhor sobre o assunto, para lutarmos e combatermos coisas como essas. A tristeza da eliminação de uma vida. Vamos refletir bastante sobre isso, agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre como ela é organizada, sobre a importância que temos para Deus, nosso Pai, Criador, como Ele organiza cada um de nós, cada ser, com tanto amor, preparando um planeta para colocar cada um de nós na família. E muitas vezes a família, por falta de esclarecimento, renega tudo isso. E vai sofrer tanto, e às vezes falta esclarecimento em suas próprias religiões. Não tem argumento para falar de uma forma mais convincente das dificuldades que ela vai enfrentar no amanhã, começando muitas vezes por hoje já. Obrigado a todos pela atenção e vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de